Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Programação 2. Nesta aula vamos ver o tratamento de exceções. Quando a gente cria programas, existe a possibilidade de acontecerem alguns erros imprevistos durante a execução. Em Java, por exemplo, esses erros são conhecidos como exceções e eles podem ocorrer devido a erros de lógica ou em ocasião de acesso a determinados recursos, como por exemplo dispositivos ou arquivos externos ao seu programa. As exceções ocorrem quando algo imprevisto acontece. Elas podem ser provenientes de erros de lógica ou acesso a recursos que talvez não estejam disponíveis. E alguns possíveis motivos externos para ocorrer uma exceção poderiam ser tentar abrir um arquivo que não existe, tentar fazer uma consulta a um banco de dados que não está disponível, tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não se tem permissão de escrita e tentar conectar a um servidor inexistente. Por exemplo, nessa classe Java eu preparei algumas instruções de modo que uma exceção ocorra. Então vamos ver no primeiro caso aqui, que é quando eu tento chamar um método de uma instância de string que não foi inicializada. Não existe uma instância associada àquela variável palavra. Compilar o arquivo. Então, olha, ao tentar executar esse código, eu recebo uma exceção de ponteiro nulo. Não foi possível, não pôde invocar, chamar o método toUpperCase, porque a variável estática palavra na classe exceções é nula, é nulo. Alguns possíveis erros de lógica para ocorrer uma exceção poderiam ser tentar manipular um objeto, isto é, uma variável de referência, que está com valor nulo, dividir um número por zero, tentar manipular um tipo de dado como se fosse outro, tentar usar um método ou classe que não existem. Aqui no nosso código exemplo, ainda tem um caso de divisão por zero, que produz uma exceção quando esse código tenta ser executado. Divisão por zero. Uma maneira de tentar contornar esses imprevistos é realizar o tratamento dos locais no código que podem vir a lançar possíveis exceções, como por exemplo, campo de consulta, banco de dados, locais que há divisões, acesso a arquivos de propriedades ou arquivos dentro do próprio computador, etc. Para tratar as exceções em Java, são usados os comandos try e catch. Esses comandos aqui, try e catch. Try, para abrir um bloco try. Dentro desse bloco try, nós vamos escrever o trecho de código com capacidade para lançar uma exceção e logo após o bloco try finalizar, a gente coloca o bloco catch. Esse catch é como se fosse a assinatura de um método, um protótipo de uma função. Tem que listar aqui o parâmetro que o catch vai receber com o tipo. Então, tipo de exceção e o nome do parâmetro. Por acaso aqui eu coloquei como E. É no bloco catch que escrevemos as instruções que serão executadas caso ocorra uma exceção, desde que ela seja compatível com a exceção listada no cabeçalho do bloco catch. Para seguir com o estudo do tratamento de exceções, vamos agora implementar a classe pessoa, conforme o modelo UML em tela, e classes adicionais nas quais escreveremos o código necessário para produzir exceções e, posteriormente, mostrar como capturá-las e tratá-las. Classe pessoa, conforme ilustrado aí no diagrama, possui um nome do tipo string e tem um método chamado aumentar nome, que tem retorno void e sua ação resulta em tornar maiúscula todas as letras da variável de instância nome. Isso é feito no método aumentar nome utilizando o método toUpperCase da classe string, já que a variável de instância nome é do tipo string
então eu posso chamar esse método de uppercase nela. E caso tenhamos uma variável do tipo pessoa nula, se tentarmos usar o método aumentar nome nessa variável, né, será lançada uma exceção de null pointer exception. Então, primeiro vamos ver como ficaria a classe sem utilização do try catch. Para isso eu vou abrir o NetBeans e aqui nesse projeto eu vou criar uma classe pessoa. Construtor, getter, set. E agora o método aumentar nome. Então aqui nesse método aumentar nome faremos this.nome ou nome simplesmente recebe nome.to uppercase. Então essa é a nossa classe pessoa. Tem um nome, um construtor, um getter para nome e o método aumentar nome que simplesmente chama o método uppercase das strings para criar uma versão somente com letras maiúsculas da string que chamou esse método. Agora vamos criar a classe exceção, que é onde eu farei tudo ocorrer, né? Ela terá o método main. Então agora vamos criar a classe exceção. Nessa classe chamada exceção, declararemos o método main e as instruções necessárias para criar instâncias da classe pessoa e exercitar o seu comportamento, produzindo exceções. Vamos tentar executar então. O que se espera é uma exceção do tipo ponteiro nulo. E é o que ocorreu aqui, ó. Exceção na thread main. P é nulo e não pode então chamar o método aumentar nome. Então para usar o try-catch vamos inseri-lo aqui, ó. Try, tentar chamar o método aumentar nome, né? E bem aqui colocamos o catch. Dentro dos parênteses do catch temos que indicar o parâmetro de exceção e o tipo de exceção que está sendo capturado. Então, como ocorre uma exceção do tipo null pointer exception, nosso parâmetro aqui do catch vai ser desse jeito. E aqui no bloco catch, o que deve ser feito, né, para tratar a exceção. Vou só imprimir uma mensagem aqui. Então, uma mensagem aí que é simplesmente a variável p está nula. Para solucionar esse problema, ela será instanciada com um objeto da classe pessoa com um nome qualquer. Ponto som, ponto vírgula, faltou. E faremos isso aqui, ó. P recebe 1000. Então aqui encerramos o bloco try, o catch, desculpem, e terminamos o tratamento da exceção. Estamos ainda no main. Como o tratamento da exceção criou uma instância da classe pessoa, atribuiu a referência desta instância à variável p e executou o método aumentar nome, agora podemos conferir se o método aumentar nome funcionou, imprimindo o nome da instância na variável p. E agora vamos executar essa versão com tratamento de exceção, né, da classe exceção. Então, após a execução das instruções no bloco catch, que são a impressão da mensagem e a inicialização da variável p com uma instância da classe pessoa com um nome, a gente retorna para o próximo passo do main, que é imprimir o nome da pessoa obtido pelo getNome na variável p e sai fulano já com todos os caracteres maiúsculos. E agora vamos ver como codificar a instrução finally, que é um bloco de instruções que sempre executará
ocorrendo ou não uma exceção. Ele pode ser útil caso ocorra uma exceção e tenhamos um arquivo ou uma conexão com um banco de dados que precise ser fechada. As instruções do bloco finally sempre são executadas após o término do try catch. Então aqui, para exemplificar o uso do comando finally, apesar de a gente criar uma instrução redundante caso não ocorresse uma exceção, né, vamos usar dessa forma aqui, ó, finally. Ou seja, considerando que dentro do bloco catch eu já instanciei a classe pessoa e coloquei a referência na variável p, que está pronta agora para poder ser usada para enviar mensagens ao objeto da classe pessoa, eu posso então finalmente solicitar que aumente o nome, os caracteres torne maiúsculos os caracteres do nome dessa pessoa. Eu disse que ficou redundante porque se por acaso a variável p não fosse nula, aqui ele já teria executado o método aumentar nome. Mas esse código, da forma que está escrito, não tem como chegar no try com a variável p não sendo nula. Então aqui ele vai lançar a exceção, que é capturada e tratada aqui dentro do catch. O tratamento é inicializar a variável p como objeto pessoa, e depois no finally a gente vai mandar executar um método aumentar nome para esse objeto, que tornará todos os caracteres da variável de instância nome maiúsculos. E saindo então do finally, a gente está nas linhas de instrução do método main, onde mandamos imprimir o nome da pessoa, tendo ele pelo método getNome. O resultado vai ser a impressão do nome com todos os caracteres em maiúsculos, fulano no caso. O mesmo caminho foi executado. Ocorreu um erro, a mensagem de problema impressa, tendo se manipulado, tratado a exceção, a gente retorna para imprimir o nome dessa pessoa com todos os caracteres maiúsculos. Bom, essa foi a parte 1 do tópico tratamento de exceções. Um abraço e até a próxima aula!